Agora, outro recorte que nós faremos em outra faixa etária vai mais ou menos em torno dos 4 aos 6 anos de idade. O que podemos identificar de especial nessa fase dos nossos pequeninos? Nessa fase de 4 a 6 anos, temos um desenvolvimento grandioso da linguagem, principalmente da linguagem oral. E dentro dessa linguagem oral surgem outros elementos que as crianças começam a elaborar os seus próprios pensamentos. Nessa fase, as crianças conseguem guardar um pouco mais as histórias e conseguem também repetir um pouco mais as histórias que elas ouviram. Então, a partir daí, temos uma outra grande dica. Devemos investir em histórias não tão complexas, mas que essas crianças também possam repetir. Pois sabemos que essa repetição é a chave para a memorização. Então, quanto mais essa criança repete a história, que nessa fase ela gosta bastante de fazer isso, ela também vai fixando alguns conceitos ali aos poucos e guardando isso para a vida. Isso é garantido. Outra característica que a criança vai ter nessa fase é uma maior sociabilidade. Antes de uma idade mais inferior, ela tem algum comportamento que é muito próprio, muito particular, muito centralizado em si. Mas a partir dos 4 e até os 6 anos ela consegue interagir mais com o seu amiguinho, com o seu coleguinha, ali principalmente onde você estiver na igreja. Então, quando a criança se sociabiliza mais, é aí que o professor, a professora e os pais devem ficar atentos para poderem fazer a instrução correta para essa criança lidar com essas relações que vão se desenvolver cada vez mais a partir dessa idade. Então, vocês precisam ficar bastante preocupados com isso. O desenvolvimento das histórias e da habilidade de falar, como também da sociabilização, que deve ser estimulada de uma maneira correta e também pura e santa aos olhos de Deus sobre orientação da Bíblia. Olá, professor do Jardim da Infância! Com grande alegria que neste momento eu me dirijo a você para te dar algumas dicas. Em nossa classe, recebemos muitas crianças. Algumas já são cristãs, outras não. Por este motivo, quem ainda não é cristão precisa ter o desejo de retornar à classe. O professor deve receber essa criança com alegria e tratá-la com muita atenção. E por que não ela levar um presentinho para casa? Aqui vai a sugestão. Foi confeccionado ponteiras de lápis, feitas com acrilon, mas você pode confeccionar em EVA também. Uma outra sugestão são chaveiros. Nessa fase, as crianças gostam muito de pendurar chaveiros em sua mochila. Neste trimestre, teremos 2 datas muito especiais para as crianças, que é o Dia da Criança e o Natal. Como sugestão para o Dia das Crianças, confeccionamos essas latinhas de leite cobertas com EVA, que dentro dela você pode colocar giz de cera, lápis, massinha de modelar. Seus alunos vão gostar muito. A versão menino e a versão menina. Uma outra sugestão para o Natal, esse anjinho confeccionado com vasinhos de barro. A criança pode usar ele para decorar o seu quarto. Você também pode fazer ele com um copo descartável. O dia do aniversário da criança é muito especial para ela. Por isso, professor, você precisa incentivar essa criança a ser grata a Deus por completar mais um ano de vida. Uma oração deve ser feita na classe com seus amigos e também um presente oferecido para a criança. Aqui nós temos a sugestão das capas de lições de menino e menina. Também um porta-retrato pode ser oferecido com uma foto da criança. Para decorar a sala nesse cantinho do aniversário, podemos usar painéis, onde o mês você pode estar retirando e o nome da criança também.
Uma outra sugestão seria este painel, confeccionado com feltro e EVA, onde tem todos os meses do ano e aqui você coloca o nome da criança no mês do seu aniversário. Bem, professor, nós pensamos em algo bem criativo para você receber o seu aluno na classe. E incentivo também a decorar o verso áureo. Esse quadro foi confeccionado em madeira reciclável e o fundo coberto com feltro. Ao você receber o seu aluno, ele deve te falar o verso bíblico. Então, ele irá colocar no cenário um bonequinho representando ele. Os bonequinhos atrás têm velcro que cola facilmente no feltro. Nesse trimestre, as nossas ofertas irão para a África do Sul e para o Oceano Índico. Uma criança caracterizada com roupas da África e com um turbante na cabeça, sendo uma menina, ou um menino com um chapéu para acolher a oferta. O recipiente, nós pensamos em um copo ou uma xícara, porque parte do projeto será a construção de uma escola, reforma de um refeitório e a construção de um centro médico. E a xícara e o copo vai lembrar a criança que estará ajudando a construir um refeitório. Pode ser usado também uma casinha, onde a criança colocará a oferta e lembrará que a cada sábado a sua oferta irá contribuir para a construção de um prédio. Para incentivo à oferta, será construída uma maquete. Essa daqui foi feita em isopor, toda revestida em EVA, onde a cada sábado, sendo alcançado o alvo da oferta, a professora, junto com seus alunos, colocará as peças que irá construir esse prédio. Primeiro o alicerce, depois as paredes, as janelas, totalizando 13 itens. O telhado, um para cada sábado. E no final, a fachada do prédio. Durante esse trimestre, nós iremos trabalhar o assunto da comunidade, da graça e do serviço, no mês de outubro, novembro e dezembro. Para isso, nós pensamos em preparar na sala um cenário que lembre uma casa antiga, dos tempos da Palestina. Então, nós usamos nesse cenário uma mesinha de isopor, pintado de marrom. Você pode usar a mesinha que você tem aí na sua igreja e pinta com tinta jet, dá o mesmo efeito. Este painel foi confeccionado em tecido, mas você pode usar o TNT. Ali no canto nós colocamos uns galhos colhidos da natureza, uns galhos secos, uns vasos de barro, uma peneira, tudo que lembra os tempos antigos. Como no primeiro mês vai falar sobre comunidade e eles viviam em uma grande comunidade e compartilhavam tudo que tinha, eu sugiro que você leve frutas, pão ou biscoito, para que as crianças compartilhem o alimento na classe e, sendo assim, elas possam experimentar como é bom viver em comunidade. Bom, com esse mesmo cenário, nós podemos contar várias histórias. Introduzindo um tecido vermelho, você conta a história de Lídia, que ela era uma mulher rica e vendedora de púrpuras. Ainda falando sobre comunidade, nós separamos a história de Pedro, que foi preso por pregar o Evangelho. Então eu sugiro para que você, professor, use em sua sala uma esteira no chão, onde um menininho pode ficar deitado nela, uma mesa com algumas tiras de tecido, de EVA ou de TNT, representando a prisão, e uma corrente feita em EVA com as algemas presas no braço da criança, colocada embaixo da mesa. Os amigos oraram, um anjo apareceu e libertou Pedro da prisão. Então, é retirada as algemas, as correntes
e a criança fica liberta. Chegamos ao término do trimestre, o mês de dezembro, um mês muito especial, onde iremos falar sobre a graça, o maior presente, que foi o menino Jesus. Sugerimos para esse cenário que lembre a manjedoura, que lembre o local onde o menino Jesus nasceu. Ali nós colocamos animais feitos de travesseiros, com enchimento em acrilon. E o rostinho em EVA. Aqui, um boneco deitado sobre uma banheira, até uma caixa de papelão você pode estar usando, e uma criança para representar a Maria, a mãe de Jesus. Chegamos no mês de novembro. Esse mês fala sobre o serviço, como a criança pode servir a comunidade, a igreja, aos amigos. Separamos essa história do naufrágio de Paulo com seus amigos em um barco. Era um dia lindo, o sol brilhava, nuvens azuis, mas de repente as nuvens sumiram. O sol também desapareceu. Nuvens escuras tomaram conta do céu. E um grande temporal descia sobre o barco com Paulo e seus amigos. Foi então que todos ficaram com muito medo, mas um anjo enviado de Deus avisou a Paulo que era para todos ficarem calmos, que ninguém iria se machucar. E também pediu para que todos se alimentassem. Frutas foram servidas para as pessoas e eles se acalmaram. Finalmente, lançaram em um banco de areia uma âncora. O barco estava ficando todo despedaçado e eles precisavam se jogar no mar. Então, boias e pedaços de madeiras foram lançados no mar. Finalmente, todos se jogaram, mas ninguém se feriu. Chegaram a salvos a uma ilha, onde encontraram um homem doente. Puderam ajudá-lo e serviram com palavras e atos de amor. Esse avental foi confeccionado em feltro. Todas as pecinhas coladas com velcro, que adere muito bem ao feltro. Na base do avental deve ficar todas as peças que você irá utilizar, como as nuvens, a chuva. E ao você tirar essas peças, você vai introduzindo no bolso que fica aqui embaixo, que são as ondas. Dentro do barco, você vai colocar a boia, a âncora e os pedaços de madeira, onde eles se seguraram para não morrer afogado. Uma outra sugestão para você, professor, é confeccionar uma luva. Essa daqui é uma luva já comprada pronta em casa de material de construção, onde acontecerá o mesmo cenário da história. Paulo, com seus amigos, na base do barco, os mesmos acessórios, a boia, um pedaço de madeira e a âncora. Um anjo e a fruta. Uma maneira simples de você preparar e não deixar de contar uma história bem interessante. Ainda na lição que fala sobre o serviço, sugerimos uma caixa enfeitada com o tema natalino ou da sua opção. Nessa caixa, os seus alunos devem ser incentivados a trazerem alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e produtos de higiene pessoal, onde será depositada a cada sábado. A caixa ficará bem cheia e no final será fechada e enviada para um orfanato, uma creche, um local onde muitas crianças poderão usufruir do presente. Professor, você tem uma tarefa muito importante, que é de ensinar a família a preparar o culto familiar. Para isso, trouxemos uma sugestão bem especial para você. Você deve ter em sua classe uma caixa
onde nela deve conter um DVD para o culto familiar e uma Bíblia ilustrada. E também números de EVA, que representa a criação, do 1 ao 7. Quando chegar no número 7, será o dia de sábado. A criança irá colocar todos os números na caixa e levar para a classe, onde a professora irá passar para outra criança. Também, a professora pode confeccionar os 10 mandamentos, onde ajuda a criança a memorizar facilmente os 10 mandamentos. Esses foram feitos em EVA. O número 1 representando o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: uma menininha abismada com uma boneca e falando: ai meu Deus, que boneca linda. O quarto: lembra-te do dia de sábado. E bem como os outros mandamentos. As horas do sábado devem ser passadas com alegria, em família, momentos felizes para as crianças. Por isso, sugerimos que seja confeccionada uma caixa que você tem em sua casa. Essa daqui, nós colocamos o cenário da criação, feito com CD, mídia, e coberta com detalhes em EVA. O primeiro dia da criação, o segundo, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia da criação e na frente, o dia de sábado. Dentro dessa caixa, deve ter coisas bem divertidas, onde as crianças vão querer que chegue o sábado para poder abrir a caixa e brincar com a família. Sugerimos DVD de louvores lindos espirituais, uma Bíblia específica para ser usada nesse dia, Bíblias que contam histórias de personagens, também cubos, onde as histórias podem ser contadas de uma maneira bem divertida, que é a história de Sansão, José, Abraão, Moisés. Um outro item que não pode faltar nessa caixa é a massinha de modelar. Você pode incentivar o seu filho a fazer objetos da criação, coisas que Deus criou em massinha. Também pintar a criação com canetinhas em formatos de animais. Bem divertido. Uma outra coisa que pode ter nessa caixa é uma luva para você contar história e também cantar. Essa daqui é a luva da família, onde você pode cantar a música se na família está Jesus e os personagens da família vão sendo colocados pela criança. Quebra-cabeça, que lembrem assuntos espirituais da Bíblia. Pode também ser colocado nessa caixa uma lupa, onde os meninos e as meninas podem olhar na natureza bem de pertinho e ver os animais que Deus criou, como formiga, joaninha. Eles vão se divertir muito.